Estamos de volta com o programa 10, do bloco 2. Falaremos agora sobre o direito à imagem, a relação entre fotógrafo e fotografado. Com você, Eduardo. Essa é uma questão assim que é tormentosa, né? E que deve ser bem assim vista pelo profissional da fotografia. O que é o direito à imagem, né? A gente viu assim, por exemplo, que o direito ao autor tem base constitucional e legislação federal, né? Que é um princípio constitucional, que é um princípio forte. O direito à imagem também, só que ele tem fonte nascedora diversa, né? Ele também é um princípio constitucional e assim também é protegido pela uma legislação federal, que é o Código Civil, né? Que regra essas questões do direito à imagem. É um dos direitos da personalidade, né? Com a proteção à vida e outros tantos. Então, assim, qual fotógrafo que nunca enfrentou essa questão? Que eu tirei uma foto de uma pessoa e que a pessoa, enfim, ela é fundamental para a composição daquela obra fotográfica, né? O que eu posso fazer? Então, assim, a gente tem que sempre saber que a regra, ela é rígida. Como é um direito da personalidade, ele só pode ser autorizado, a pessoa fotografada é que tem que autorizar. Ela pode autorizar ou não. Então, essa é a regra rígida, né? Que se estabelece. E, claro, ela às vezes ela pode ser relativizada, porque como princípio, né, e o nosso sistema assim de interpretação, né, vamos dizer assim, das leis e dos princípios constitucionais, eles às vezes um tem que ceder para dar uma primazia para o outro, né? Só que no caso entre o autor, o direito do autor e o direito à imagem, a gente tem que saber que o direito à imagem ele nasce antes, ele é precedente, né? O direito ao autor só vai nascer quando tu bater a tua fotografia. Sim. E o meu direito à imagem, por exemplo, Eduardo, já está comigo, né? Então, óbvio que ele vai ter uma certa prevalência. Então, por isso que eu posso autorizar ou não aquele uso daquela fotografia. E se for para fins comerciais, pior ainda. Então, obrigatoriamente, vá atrás daquela licença, a LUI que a gente chama de licença de uso de imagem, fale com a pessoa, explique a situação, que tu é um fotógrafo, que a foto é bonita, que tu necessita aquilo, ou para fins comerciais, de repente negocia até um percentual, mas que eu sempre digo assim, tente sempre conseguir a autorização do uso de imagem. Né? Essa é a regra. E, obviamente, existem algumas exceções que a gente sabe, né? A gente sempre pode distinguir, fazer aquela pergunta, o fotógrafo começa a se introjetar com essas regras e pergunta o que eu tenho que saber? O que é interesse do público e o interesse público. Né? O interesse público, tu vai trazer uma informação para o seio da sociedade, é o fotojornalismo, é uma greve, aquelas manifestações que ocorreram, né? Um registro de uma greve, eu não preciso pedir autorização para todas as pessoas que estão... Porque tu está trazendo aquela informação, as campanhas políticas, né, que estão começando, então essas são interesses públicos, né? Tu está trazendo aquelas informações. A partir do momento que começa a ser interesse do público, né? Vamos fazer o caso mesmo da fofoca, né? Aquelas revistas site de fofoca, olha lá o ator famoso, né, acompanhado de outra, ou enfim, com uma teleobjetivo tu tá entrando no apartamento lá da pessoa e vê a atriz famosa com roupas íntimas, não sei o quê, ou com seu namorado e tal. Então isso não é interesse público, é interesse do público, né? E obviamente que tu tá fotografando porque tu vai vender aquilo e vai ter fins comerciais, ou seja, a imprensa, o grupo de comunicação que está divulgando, ela quer ganhar dinheiro, né? Então eles partem daquele princípio, né? Se 10 infrações que eu cometer, uma for demandada, eu estou no lucro. Tá? Porque tu pega uma notícia dessas, sei lá, tem 400 mil compartilhamentos, então ganhou muito dinheiro em publicidade na página. Com certeza. Os anunciantes estão adorando aquela... Mas tem um detalhe também, né? Às vezes o ator também, a atriz, ele tá escanteado e aquilo... A gente sabe que existe até isso, olha... A fulana vai estar lá, né, fazendo topless na praia. Então, existe aqueles 15 minutos de fama que hoje que o Andy Warhol já falava, né? Já aquilo, acho que na década de 60, 70. E isso a gente sabe que existe, como tu bem falasse. Né? No programa de marketing a gente falou sobre isso também. Existem formas de fazer o seu marketing pessoal também. E ser polêmico é uma das formas de criar um marketing. Exatamente. Uma questão aqui. Se eu fotografo um casamento e eu quero publicar essas fotos, todo fotógrafo quer publicar, como a gente conversou nesse programa aqui, precisa dessas imagens. Sim. Como a gente pode lidar com essa questão? A gente deve prever em contrato? Como que a gente faz? É super interessante isso, tem essa cláusula, né? Tu pode botar no contrato mesmo, além das outras questões em que tu vai regar com teus clientes, né? Os noivos. Tu pode botar uma cláusula, né, em que tu fala que desde já, né, o casal, os noivos estão autorizando que ela use da imagem deles para esse suporte, para aquele suporte. É bom sempre botar onde, né? Eu vou divulgar, por exemplo, no meu site, uma coisa, nas redes sociais.
eu vou fazer tem um blog também, ou eu vou fazer um banner aquilo para botar. Isso tem que ser bem especificado. Bem especificado. A licença de uso de imagem é importantíssimo, tu pode botar a questão de tempo, né? O local, o suporte, né? Que a gente entenda como sendo suporte virtual, sendo redes sociais, sendo site, sendo, enfim, internet, folders. Então, sempre tente ver aonde que eu vou aplicar aquela imagem, né? Meu estúdio está precisando de um luminoso, eu já vi estúdios de fotografia aqui na parte externa, existem fotos, né, com luminoso de clientes, do fotógrafo e tal. Então, provavelmente, isso deva ter sido negociação. E, às vezes, tem clientes que deixam, no teu site sim, mas rede social não quero e tal. Então, essas questões, assim, são interessantes de tu discutir. Eu falei rapidamente sobre isso no programa 9, quando a gente falou sobre o custo. Eu falei um pouquinho sobre isso, então é interessante dar uma voltadinha lá para saber mais. É uma questão que eu fiquei em dúvida agora. Faz diferença, por exemplo, uma foto de um casamento, se eu, por exemplo, peço autorização dos noivos e eu tenho essa autorização automática dos convidados, eu preciso... Como é que eu faço isso? Por exemplo, muita gente deve estar em casa perguntando, mas eu fiz fotos dos noivos, mas tem convidados aparecendo, e aí? Essa é uma questão também que é bem assim, recorrente, porque, como eu falei, assim, a autorização do uso de imagem, ela é pessoal, né? Ela não pode, ela tem que ser expressa, ela não pode ser tácita, né? Pois para quem não sabe o que é tácita... O expresso, quando efetivamente eu estou lá escrevendo, né? Que olha, realmente eu estou autorizando o uso da minha... A tácita, aquilo pode ser, vamos supor, eu falei contigo, tu não, ele me disse que eu tinha autorizado, ou eu nem falei, eu achei que fosse, né? Então sempre se preocupem, né, em escrever o pedido da licença de uso de imagem, né, num papel mesmo e com assinatura de quem está sendo fotografado, seja ele, por e-mail é possível também? Pode ser, aí até tem uma questão assim, é bom sempre tu já no contrato, tu já tem um contrato, tu insere, né? Mas no e-mail tu pode ter e tu guarda aquilo como prova. Hoje em dia existem meios de tu provar que aquele teu e-mail que tu está arguindo, vamos supor que isso tenha ido ao juízo, tu pode, através de vamos supor, uma ata notarial, lá fazer, né? O tabelião vai dizer que efetivamente naquele e-mail consta autorização do fulaninho e a fulaninha, tal. Uma pergunta que me veio agora à cabeça aqui. Eu estou fechando muitos contratos de pessoas que eu vou conhecer depois do contrato fechado. Por exemplo, tem um casamento em Brasília, tem um casamento em Mato Grosso. Então, o que eu fiz? Eu não sei se eu fiz certo, vamos descobrir agora. Eu mandei o contrato para a pessoa assinou, escaneou, me mandou de volta. Eu imprimi, assinei, escaneei e mandei de volta para ela. Isso está dentro da lei ou teria que ir num cartório, teria que fazer diferente, teria que ser pessoalmente? Não, efetivamente a questão do reconhecimento de firmas, de coisas, não, teoricamente não precisa. Essa troca de e-mails é suficiente para tu ter essa relação. Né? E hoje em dia, um país continente quanto o nosso, e obviamente isso reduz custos, né? Senão tu teria que embutir provavelmente na tua prestação de serviço, eu vou lá para ver. Então isso é interessante, se guardar essas cópias, esses e-mails e dizer, é uma forma de tu assim, como é que eu vou dizer... Nós estávamos combinando e a gente fez tudo isso aqui, todos esses passos. E agilizar a tua prestação de serviço, né? Porque senão tu vai esbarrar na questão do quesito tempo, deslocamento, né? E como tu falasse, hoje em dia, eu vou lá no Nordeste fotografar um casamento, mas aí eu vou lá, ou eles têm que vir para fazer o contrato e tal. E isso, geralmente, é fechado bem antes, né? Tu não vai fechar um casamento daqui a uma semana, né? Porque... No caso, nem para mim acontece direto isso, que eu faço alguns ensaios e faço algumas fotos, por exemplo, preciso que tu vá na empresa tal e tire foto do diretor da empresa. E aí precisa da autorização deles e eu preciso também vender a foto para eles. Então, vem um negócio por e-mail, eu imprimo, assino e mando, tô autorizando. E esse é tudo feito por e-mail, não faço nada. Porque hoje as relações, elas são... eu costumo dizer uma coisa também, né? Que, na verdade, o tempo do direito é um e o tempo da vida é outro, né? A gente sabe isso, né? E muita dessa coisa do direito do autor também funciona assim, né? Porque a gente vê a legislação autoral, a nova, né? De 98, ela veio 10 anos depois da nossa Constituição Federal, né? E tanto é que a lei, assim, é uma lei interessante, que ela é protetiva, e ela tem, em alguns artigos, que ela prevê formas que vierem de suporte, né? Então, em 98, talvez, o digital não estava recém-entrando. Nascendo. Então, é isso interessante, né? O tempo de direito é um, o tempo da vida é outro, né? Principalmente do comércio. Óbvio que as coisas têm que acontecerem para que as pessoas possam contratar, enfim, né? Gerir seus negócios. E também na questão autoral existe isso, né? Uma máxima que se diz, né? Que o direito autoral ele tem que seguir a reboque as inovações tecnológicas, né?
Ele vai ter que Aproveitando o gancho, então, hoje para poder comprovar, eu tive que fazer isso em 2004, se eu não me engano. Eu tive que pegar uma câmera analógica minha, né? Não, 2004, minto, em 2009. Eu tive que pegar uma câmera analógica minha, fotografar em analógico, porque um cliente ele precisava de uma prova de um terreno e tinha que ser em analógico. Eles não aceitariam o RAW como prova do caso. Hoje, o RAW já serve como prova de autoria? Ou o JPEG também só serve como prova de autoria? Assim, ó, numa questão de uma demanda, aí voltando para a questão autoral, numa questão de demanda, sim, geralmente o arquivo mais original possível. Né? O RAW é o cru, né? Então tu pode ter. Ou o JPEG, enfim. Por que eu sempre digo assim, vamos supor que roubaram aquela tua foto, né? E tu tem o teu RAW ou tu tem o teu JPEG. Né? O fotógrafo sabe como fez a foto. Se for a juízo, vai ter o depoimento, vai ter todas as provas testemunhais, depoimento das partes, de repente alguma testemunha e até aquela ata notarial que pode servir como prova. E o fotógrafo sabe, olha, eu fui lá, a condição da luz era assim, eu usei a máquina tal, barará. E às vezes existem os metadados, né, no arquivo RAW, tal, que tu pode geralmente aprovar. Então, isso é meio de prova, sim, com certeza. É mais um motivo para fotografar em RAW. Não, e o filme também, quando existia era o filme. O negativo não né? tinha. Enfim, os meios de prova também. E o direito à prova, né? Tu tem que saber fazer uma boa prova e, na verdade, o juiz, né, que vai lidar com isso, ele sabe, né? Ele vai inquirir as testemunhas, as partes, ele vai saber, o cara tá mentindo, né? Enfim, é uma questão. Essa foi a primeira e única vez que eu fotografei com um filme profissionalmente. Bom, acho que para esse bloco aí era isso. No próximo bloco a gente vai falar, no terceiro bloco a gente vai falar sobre o projeto de lei na profissão do fotógrafo e um momento a gente vai ler falando dos picaretas da fotografia. Fica ligado aí.